Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson Roberto de Matos, eu sou professor no Departamento de Ciências Humanas do Campus 5 da UNEB, lá na cidade de Santo Antônio de Jesus. Sou um professor de História e nessa condição estou aqui para dar um depoimento, um breve depoimento e falar um pouco sobre a trajetória dos estudos africanos e da diáspora africana no mundo atlântico, né? No interior da universidade, né? Esses estudos já têm um histórico na universidade, sobretudo a partir de algumas, digamos, algumas instituições, como os laboratórios, os centros e os núcleos que têm funcionado na história da universidade, têm como temática essas questões. Mas do meu ponto de vista, o desenvolvimento desses estudos, não só na UNEB, mas no Brasil, de modo geral, recebe um influxo muito positivo e muito incentivador a partir de alguns acontecimentos aí da história política e educacional do Brasil. Um desses acontecimentos é, evidentemente, a edição da Lei 10.639/03, né, que obriga as escolas, sobretudo as escolas da educação básica, a trabalhar com conteúdos de história da África e cultura afro-brasileira. Isso, de alguma maneira, impacta na vida das universidades. As universidades, sobretudo as universidades que formam professores, acabam também entrando na órbita da obrigatoriedade da lei e começam a movimentar essa discussão no interior da universidade, que existia de forma muito episódica. E no interior da Universidade da Bahia não era diferente, né? Existia episodicamente, mas a partir da Lei 10.639 e também da edição do parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, o ensino de história da África e cultura afro-brasileira, isso também repercute nas universidades. As universidades começam a movimentar ações acadêmicas no sentido de dar conta dessas determinações. Essa conjuntura favorável, ela também se apresenta no interior da universidade, sobretudo na UNEB, a partir dos anos 2000, logo no início. Em 2004, por exemplo, eu me lembro que houve uma reforma curricular no curso de História, não sei se nos outros cursos, mas no curso de História houve uma reforma curricular, nos vários cursos de História na Universidade do Estado da Bahia, que introduziram a história da África como uma área, como um componente curricular, né, com uma carga horária bastante considerável e de forma obrigatória. Isso, evidentemente, obriga a universidade a abrir concurso para professores da história da África. Já tinha alguns professores de outras áreas do conhecimento que passam a lecionar a África, mas a universidade abre alguns concursos que entram professores especificamente para trabalhar com história da África, né? Tem um influxo também bastante positivo, que é a organização dos congressos da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e dos congressos, aqui no caso da Bahia, da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia. Então, toda essa movimentação na sociedade brasileira, essa movimentação educacional, que traz à cena, né, e a obrigatoriedade de trabalhar com conteúdos de história da África, cultura afro-brasileira, etc., acabam facilitando o desenvolvimento dessas atividades no interior da universidade. A universidade tem um grande centro chamado CEPAIA, que existe há muito tempo na universidade e que sempre desenvolveu atividades relacionadas a essas questões. Aliás, o nome do centro espelha isso, né, que é o Centro de Estudos dos Povos Afro-Indo-Americanos, né? Depois, a questão relacionada aos indígenas se concentra num outro centro de estudos, localizado lá em Paulo Afonso, ou Pará, e o CEPAI acaba ficando com as populações negras e africanas. Eu lembro que na ocasião, eu era em 2006, eu assumo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e nós fizemos uma grande parceria, né, tanto da PPG quanto do CEPAI e do AfroNEB, que é um outro núcleo de estudos africanos e afro-brasileiros em Santo Antônio de Jesus, e realizamos uma série de atividades nesse sentido. Eu acho que a primeira grande atividade que nós realizamos foi o 4º Congresso de Pesquisadores Negros, que foi realizado exatamente em 2006. Na ocasião já era pró-reitor, eu tinha uma parceria com o CEPAI, que na ocasião era a professora, primeiro foi o professor Wilson Caetano, depois a professora Cláudia Rocha. O AfroNEB já desenvolvia atividade em Santo Antônio de Jesus, então numa grande parceria nós organizamos o 4º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros em Salvador. Foi um congresso muito importante, reuniu muitas pessoas. Essa discussão foi movimentada lá de uma forma bastante intensiva.
Mas talvez a atividade que mais marcou a universidade, do ponto de vista dos estudos sobre a África e sobre as experiências do mundo atlântico, foi o primeiro Áfricas. O primeiro Áfricas foi um seminário financiado com recursos do CNPq. À época nós concorremos ao recurso CNPq e ganhamos, e organizamos um grande seminário internacional sobre África, principalmente para refletir sobre o ensino de História da África e refletir também sobre as pesquisas sobre a História da África. Não só sobre a História da África, mas sobre a África de um modo geral em todas as áreas do conhecimento. Esse seminário, eu lembro, foi um seminário grandioso. Nós trouxemos aqui para a UNEB vários intelectuais africanos, intelectuais conhecidos, de prestígio, como o professor Elikia Mbokolo, do Congo, o professor Agui Bailly, da Costa do Marfim, o professor Severino Nhungwenya, de Moçambique, o professor Boubacar Barry, uma série do professor Sowindola, que é falecido recentemente, um angolano especialista em línguas africanas. Nós trouxemos vários intelectuais brasileiros especializados em África, como o professor Marcelo Bittencourt, como a professora Patrícia Sherman, na ocasião se chamava Patrícia Sherman. Vários professores, vários intelectuais estiveram aqui presentes, o professor Acácio Sidney, o nosso africanista aqui da Universidade Federal do ABC, enfim, uma série de intelectuais refletindo sobre a África. Nós aproveitamos também esses intelectuais e fizemos um curso, também foi um curso grandioso no CEPAIA, um curso avançado sobre África voltado para os professores, todos os professores da UNEB em todas as áreas do conhecimento que trabalhavam com África. Esse foi um curso avançado de 2 semanas, reunimos também esses intelectuais todos, esses intelectuais movimentaram esse curso lá, deram as suas disciplinas. Esse curso foi muito importante na época, reuniu um grande número de professores da própria Universidade do Estado da Bahia. Então essas atividades foram atividades importantes na trajetória da universidade, envolvendo o CEPAI, envolvendo o AFUNEB, envolvendo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação à época, e isso vai se multiplicar depois numa série de outras atividades, já com essa discussão de África e de estudos da diáspora e do mundo atlântico, né? Vai se difundir na universidade a partir de outras atividades. Um exemplo é a linha 2 do mestrado História Regional e Local de Santo Antônio de Jesus, que a linha 2 é voltada exclusivamente para experiências de populações negras, sejam africanas, sejam afro-brasileiras, né? Antes disso, no programa de pós-graduação Educação e Contemporaneidade, do qual eu fiz parte no início, nos seus 10 primeiros anos, tinha lá uma linha de pesquisa também, uma linha de pesquisa voltada exclusivamente chamada Processos Civilizatórios, Memória, Diversidade, Pluralidade Cultural, etc., que trabalhou, abrigou vários mestrandos e depois doutorandos com pesquisa na área da educação voltado para essas questões étnico-raciais, principalmente das populações negras. Nós temos uma série de outras atividades, implantações de laboratórios. Um exemplo é o LEAFRO, esse Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico, que foi implantado sob os auspícios do professor Josivaldo Pires, Itaberabe, reúne um número considerável de professores e de estudantes e que tem produzido muitas atividades nesse sentido, né? E eu parabenizo esse núcleo, esse laboratório por isso. Assim como o LEAFRO, nós temos outras iniciativas também, tem o programa de pós-graduação PPG Afim, programa de pós-graduação em Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, que é localizado aqui em Salvador, mas que tem oferecido curso em outras regiões do estado, em localidades que tem a Universidade do Estado da Bahia. Nós temos, inclusive, uma revista que é organizada por as pessoas que organizam o curso de especialização em estudos africanos em Alagoinhas. Enfim, tem uma série de atividades na universidade que estão relacionadas, já consolidaram essa área de estudos africanos, da diáspora e do mundo atlântico. Evidentemente, eu devo ter esquecido algumas dessas atividades, mas são várias as atividades que já consolidam esse campo, seja na pesquisa, seja na pós-graduação, seja na formação, na produção e na difusão de conhecimento, nas publicações. Um exemplo de publicação mesmo é o próprio professor Josivaldo, que eu fiz referência agora há pouco, que tem um livro publicado aí muito recentemente, né, um livro que todos nós conhecemos, chamado Urucungo de Cassange, que fala da produção de berimbau
nesse intercâmbio Brasil-Angola, né, dos países africanos de modo geral. Tem uma série de atividades. Eu esqueci de um curso de especialização, um curso de graduação que houve em Santo Antônio de Jesus, proposto pelo CEPAIA, em Santo Antônio de Jesus, né? Um curso especial de graduação da plataforma Freire em História, mas História com ênfase em História da África. Foi uma primeira iniciativa de curso de graduação concentrado em História da África, né? Então tem uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas na universidade e tem consolidado esse campo de estudos a ponto de transformar a Universidade do Estado da Bahia numa universidade bastante, digamos, passa a ser bastante respeitada nessa área de estudos aqui na Bahia e no Brasil de um modo geral. Inclusive parcerias que a própria universidade estabelece com nações africanas, com centros de estudos africanos, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós tivemos recentemente uma parceria com a Brown University, né? E a UNEB, através do Afroneb, representado pelo Afroneb, financiado pelo programa Abdias do Nascimento, do MEC, né? Foi um programa de intercâmbio, de trocas de experiências lá com a Brown University, sobretudo com o Africana Studies e com o Centro de Estudos de Escravidão e Justiça. Então essa área está consolidada na Universidade do Estado da Bahia, né? Tem relação com essa conjuntura nacional favorável, mas tem relação com os esforços dos professores, dos estudantes, dos intelectuais envolvidos com essa discussão. Ok? Muito obrigado.